Áreas de risco no sítio Itaberaba 2. O distrito de Perus encontra-se em uma região de relevo montanhoso e em costas com altas declividades, bem representada pelo Pico do Jaraguá. Esta região, no século passado, antes do crescimento da cidade, possuía uma densa vegetação que ainda pode ser vista em alguns pontos mais inacessíveis dos morros. A partir da década de 1970, a ocupação da periferia de São Paulo se expandiu e diversos loteamentos foram criados em áreas onde havia locais com alto risco geológico, como é o caso do sítio Itaberaba 2. Nessa época, muitos loteamentos foram implantados sem preocupações com erosões ou instabilidade das encostas e, principalmente, sem considerar a segurança das vidas humanas que iriam ocupar esses locais. A situação de risco que existe nas duas áreas do Itaberaba 2, onde deve haver a desocupação preventiva de moradias, se deve à grandiosidade das encostas, à alta declividade e ao tipo de solo que existe no local. É nesse contexto que se encontram as moradias em risco, pois estão localizadas na base das linhas de drenagens das encostas, por onde descem enxurradas e massas de terra em deslizamentos. Se cortássemos o morro em Itaberaba 2, esta seria a representação do seu interior. Em profundidade, encontra-se a rocha, e acima dela diferentes tipos de solo. Uma das camadas é formada por um tipo de solo poroso, chamado colúvio, que recobre toda a encosta. Em épocas de chuvas intensas, este solo encharcado pode se movimentar na forma de uma grande massa de lama e provocar o soterramento das moradias abaixo. Eventos de escorregamento de solos deste tipo acontecem em outros locais do mundo e também já ocorreram aqui no passado, antes mesmo da ocupação humana na região. Os registros desses movimentos catastróficos do solo podem ser vistos nos cortes em terrenos nos fundos das casas do local. Essa imagem em 3D do morro, gerada em computador, mostra como seria a região antes da ocupação humana. A encosta estaria toda recoberta pela vegetação, semelhante à que encontramos na encosta do lado oposto. Simulou-se um evento chuvoso, como deve ter ocorrido em algum período no passado neste local. É esta situação de chuva intensa por um longo tempo que cria as condições para que o solo fique completamente encharcado. O solo encharcado acaba por se transformar em uma massa de lama que não se sustenta na superfície da encosta íngreme e desliza até as posições mais baixas, levando tudo o que encontrar pela frente em seu movimento. Esse é um evento natural de formação do relevo em regiões tropicais montanhosas. A implantação do Itaberaba 2 aconteceu sobre solos que, no passado, deslizaram ao longo das encostas do morro. O loteamento e a urbanização do bairro não levaram em consideração o potencial de risco que existe nessas encostas. Grandes eventos chuvosos se repetem de tempos em tempos, provocando deslizamentos. Se tivermos uma grande chuva, como as que já ocorreram antigamente, haverá deslizamentos como no passado, só que desta vez colocariam em risco as vidas humanas que habitam as moradias que estão na direção do deslizamento. O projeto de requalificação urbana das áreas de risco será implantado após a retirada das moradias que poderiam ser atingidas por escorregamentos no local. Não serão implantadas áreas construídas cobertas. Os espaços terão apenas construções de caráter recreativo e cultural e equipamentos públicos para esporte e lazer, o que impedirá também sua reocupação por novas moradias. Será construído um sistema de contenção com muros, capazes de reter a energia das corridas de lama, impedindo a propagação da destruição nas áreas mais baixas do bairro.
Esses muros serão integrados a uma série de praças públicas interligadas e abertas aos mais diversos tipos de usos, com amplas áreas verdes, espaços de lazer e locais planejados para o desenvolvimento de atividades que trarão mais qualidade de vida à comunidade, sem impor riscos à população da vizinhança. Haverá informações gráficas instrutivas sob a forma de placas sinalizadoras, alertando sobre o potencial risco das áreas e indicando a gravidade da permanência no local em épocas de chuva. O projeto, ainda em fase conceitual, será plenamente discutido com a comunidade para atender às necessidades de lazer, esporte e cultura do bairro, tornando-se um novo espaço simbólico de encontro e prática da cidadania.